Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula, a mais esse vídeo do curso de Teologia Alimento Sólido. Hoje, em específico, nós vamos falar de uma seita que é bem conhecida no Brasil, que é a Congregação Cristã no Brasil, ou, como muitos dizem, a sigla da igreja é a CCB. Quero falar um pouquinho para você da história da igreja, para que você entenda como ela surgiu, quais são as suas bases. A congregação cristã, ela passa, ou ela é fundada, ela passa a existir no Brasil, em 1910. Ela foi fundada pelo senhor Luiz Franciscon, que é um italiano. As suas primeiras igrejas foram abertas em São Paulo e no interior do Paraná. Francisco era proveniente, era vindo de uma família muito humilde, muito pobre. Ele não chegou a completar o segundo ano do ensino fundamental, do ensino elementar, e ele vem para a América. Então desce em Chicago e logo após, ou algum tempinho após a sua chegada à América, chegada aos Estados Unidos, ele é evangelizado por alguém da igreja presbiteriana, ou da primeira igreja presbiteriana italiana. Francisco, ele exerce, então, a função, chega a exercer a função de diácono, ministério diaconal, e na igreja presbiteriana, nessa mesma igreja presbiteriana, ele encontra ou conhece a sua esposa, Dona Rosina Bálzano, com quem ele se casa e tem 6 filhos. Em 1901, algum tempo depois, 6 anos depois, Francisco ele passa então a desempenhar o ministério de ancião nessa mesma igreja, na primeira igreja presbiteriana italiana. Passados mais alguns anos, aproveitando uma viagem que o seu pastor, o pastor principal da igreja, o senhor Filippo Grilli, faz, ele sai em missão, e aproveitando essa ausência, quem preside o culto é o próprio Franciscon. Aproveitando essa oportunidade, o que ele faz? Ele então passa a pregar para a igreja naquele momento que o batismo que Deus haveria falado com ele, que o batismo da igreja presbiteriana estava errado, que o correto do batismo seria o batismo por imersão, mergulhar a pessoa na água. A igreja presbiteriana ela faz o batismo por aspersão, ela joga água, asperge água sobre o batizando, sobre aquele que está recebendo o batismo. Mas ela aceita também como válido o batismo por imersão, desde que feito por uma igreja bíblica. Então, vem um membro de uma outra igreja, de uma outra denominação para a igreja presbiteriana, ela não refaz o batismo desde que essa igreja seja uma igreja séria. Eles entendem isso como, apesar de entenderem que o batismo é um sacramento para eles, um dos sacramentos para eles, eles entendem que não tem essa gravidade toda, não tem diferença se não faz diferença para eles se for por imersão ou por aspersão, desde que seja numa igreja séria. E Francisco então passa a pregar ou prega contra isso. Convida as pessoas para participar desse batismo por imersão e 25 pessoas vão até esse batismo. Dessas 25 pessoas, 18 são batizadas por imersão. Quando esse pastor, o pastor principal, o pastor presidente, volta, retorna dessa viagem, Francisco então pede para ele se ele poderia dirigir algumas palavras para a congregação antes do pastor pregar, antes do pastor expor a mensagem. O pastor então permite que ele faça isso e ele então questiona a igreja a respeito da conduta dele mesmo, de Luiz Franciscon, na ausência do pastor. Obviamente ninguém se manifestou, todo mundo ficou quietinho. Ele aproveita então e fala novamente sobre o seu entendimento a respeito do batismo por aspersão. Critica novamente, fala novamente que Deus haveria falado com ele a respeito desse batismo, que estava errado, e pede demissão do seu cargo de ancião da igreja. Aquelas 18 pessoas que foram batizadas por ele saem junto com ele da igreja presbiteriana. E eles começam então a igreja Congregação Cristã no Brasil. Note que essa igreja, essa seita, ela surge então de uma ruptura, ela surge de um golpe ou de uma
uma ação, no mínimo, desleal com relação ao seu próprio pastor. Mas o ensino mais herético, dentre os ensinos que eles têm, o ensino mais herético que eles têm é o ensino a respeito da salvação. Eles ensinam que aqueles que não são batizados e não congregam nesta igreja, na CCB, eles estão fora da doutrina, portanto, estão fora do caminho da salvação. Isso é muito sério, porque se nós começarmos a analisar, eles estão dizendo o seguinte, olha, se você não fizer parte da congregação, então você não é salvo. Você precisa fazer parte da congregação, precisa ser batizado, e então você é salvo. Então nós precisamos fazer algumas considerações, algumas reflexões a respeito dessa afirmação, desses ensinos que eles dão, para nós podermos ver o tamanho da heresia que isso é. Então vamos lá. A história nos mostra que a CCB surge em 1910, ela é fundada em 1910. Então vamos pensar, se ela foi fundada em 1910 e você precisa fazer parte da congregação para ser salvo, a pergunta que surge imediatamente na minha cabeça, deve estar surgindo na sua agora, é, ok, mas e aqueles que se converteram antes dessa data? Aqueles que se converteram a Jesus antes dessa data, então quer dizer que eles não foram salvos? Eles estão condenados. E aí nós temos alguns nomes de relevância, pelo menos alguns nomes de muita relevância. Pedro, Paulo, João, Lutero, Calvino, Agostinho, tantas outras pessoas, homens de Deus, que se converteram antes de 1910. Então, será que todos eles foram para o inferno, ou vão para o inferno, por não fazerem parte da congregação? E, além do mais, e aqueles que não são, aqueles locais, melhor dizendo, que não têm congregação? Então, as pessoas que morrem naqueles locais estão, de fato, condenadas. Percebe como é complicado esse ensino? Como é herético esse ensino? Na Bíblia, a pessoa que salva, na verdade, é Jesus Cristo. Na Bíblia, a Bíblia nos ensina que nós somos salvos para nos tornarmos igreja. E não nós somos salvos pela igreja. Quando nós fazemos isso, quando nós dizemos, afirmamos, cremos que nós somos salvos porque fazemos parte de uma determinada igreja, não necessariamente a CCB, mas qualquer outra, que todas as seitas se colocam como se fosse o único caminho para a salvação, mas imagine, se nós dissermos isso, se nós crermos nisso, que só aqueles que fazem parte da igreja X ou igreja Y serão salvos, nós estamos dizendo que não é Jesus que salva. Nós estamos dizendo que a obra de Jesus falhou. Não é ele que salva, é a igreja que salva. A salvação não é dada para eles. Agora, a palavra nos ensina, lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, nos ensina o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Esse texto está no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Então perceba que aqui o próprio texto diz que somente Jesus é capaz de nos salvar. Nenhum outro nome é salvação, a não ser o nome de Jesus. Então, um exemplo claro disso é o ladrão da cruz. Ele não precisou buscar a palavra, ele não precisou ser batizado e muito menos, por questões óbvias, muito menos fez parte da congregação. E foi salvo. Jesus disse para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, para sermos salvos de fato, nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus e não discípulos da congregação. Ou de qualquer outra igreja que assuma essa postura, ou que assuma essa posição, que na verdade é a posição de Cristo, não da igreja. Então, olha como é herético esse ensino. Uma outra questão deles é com relação ao estudo bíblico. Eles não valorizam, a CCB não valoriza a questão do estudo da palavra, o estudo aprofundado da palavra de Deus. Eles dizem que o cristão não precisa estudar, é só abrir a boca e Deus vai falar por intermédio dele. Eles usam um texto para isso, que é o texto que está lá em Mateus 10,
19 e 20, que diz o seguinte, o texto. Jesus está comissionando, o que acontece? Jesus está comissionando os seus discípulos e avisando-os que eles seriam perseguidos, que eles seriam questionados, que eles iam ter que enfrentar ou ser confrontados ali pelos religiosos, enfim, era uma situação, o contexto era esse, e pelo contexto, a doutrina a ser seguida era, olha, mas quando vos entregarem, aí vem o texto, né? Ele diz assim, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado de como ou o que deveis falar. Porque naquela mesma ocasião, naquela mesma hora, vos será ministrado pelo Espírito o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Deus que fala em vós. Então eles usam esse texto como base, como lastro, para dizer que, olha, eu não preciso estudar a palavra. Não é necessário, não tem essa necessidade toda de estudar a palavra. Porque o Espírito, a hora que eu abrir a boca, Deus vai falar pela minha boca. Mas quando nós analisamos essa passagem, já dei um pouquinho de contexto dela para você, mas quando nós analisamos com um pouquinho mais de cuidado, você vai ver que dentro do contexto dela, Jesus estava sugerindo para aqueles crentes lá, para aqueles seguidores, para os seus discípulos, e para nós, por extensão, que o crente, não é que o crente não precise estudar a Bíblia, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que quando ou como nós devemos nos comportar se caso nós estivermos diante de um tribunal ou de alguma outra autoridade governamental, por exemplo, e como nós devemos nos portar. Não deveria me preocupar, porque naquele momento, ou nessas ocasiões, para essas ocasiões, o Espírito ou o próprio Deus, ele vem e fala aquilo que nós devemos falar. Ele nos usa para falar aquilo que nós devemos falar. Então, olha como que eles encaram essa questão. Aí nós vamos para a Bíblia para ver o que de fato é dito, e nós vemos lá João 5,39, que diz: ensinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá? João 5,39. Ou seja, o conselho desse texto é: examine as Escrituras. Contrário àquilo que a CCB ensina. Mateus também, o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então aqui, esse texto deixa muito claro que não conhecer a palavra de Deus, não estudar a palavra de Deus é um erro, é um equívoco, para ser assim, muito gentil, muito suave naquilo que eu estou dizendo. Então, esse texto está lá em Mateus 22, 29. Também, em 1 de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, vai dizer o seguinte: um conselho de Paulo ao seu discípulo Timóteo, dizendo o seguinte: persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Então, olha só, está dizendo assim, se aplica a leitura, se aplica a estudar, estude, leia a palavra, até que eu vá. Com certeza eles estavam ali combinando que Paulo iria se encontrar com Timóteo. Também um outro texto que é bem legal da gente estudar, da gente ler, é o texto de 2 Timóteo agora. Primeiro era 1 Timóteo 4,13. Essa é 2 Timóteo 4,13, que vai dizer o seguinte, o texto, ó: quando vieres, traze a capa, que Paulo pedindo para Timóteo. Quando você vier, então, ó, traga a minha capa, que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Esses pergaminhos aqui, muito, mas muito provavelmente, eram cópias do Velho Testamento que Paulo tinha com ele, eram posses de Paulo. Por quê? Porque Paulo era fariseu, Paulo precisava ter isso. Era o material, enquanto Paulo era fariseu, cumpria aquela religiosidade judaica que ele tinha, e quando cumpria o judaísmo, ele tinha que ter, porque ele era fariseu. Então, ele é instruído na lei. Então, presume-se que esses pergaminhos que o texto fala são a palavra de Deus. Então, note que nós estamos falando de Paulo. Se Paulo
o apóstolo dos gentios, está falando isso, como que eu e você não vamos conhecer a Bíblia? Ou vamos negligenciar o estudo bíblico em prol daquilo que Deus pode falar? Não. Nós temos que ir para a Bíblia. Os adeptos da congregação, eles esquecem algumas coisas a respeito da Bíblia. Por exemplo, que a tradução que eles usam da Bíblia, ela foi traduzida, ela foi trabalhada, ela foi feita por homens que se dedicaram ao estudo. Muito, mas muito ao estudo. As letras, a cultura, traduzir a Bíblia para o nosso idioma. Para isso, eles precisaram estudar muito, estudar grego, estudar hebraico, estudar aramaico, e isso tudo com muita profundidade. E, além disso, o próprio inário que é usado pela Congregação do Brasil, também, Congregação Cristã no Brasil, também contém hinos escritos por pessoas, por grandes estudiosos da palavra, que não pertenciam à congregação. Olha o contrassenso, olha a discrepância, olha a incoerência da forma que eles agem com como de fato tem que ser. Eles têm também uma questão com relação ao pecado de morte. Eles têm uma forma de ver esse pecado de morte. Então, na congregação, muitas pessoas sabem disso, que na congregação a prática de certos pecados, ela pode, segundo a doutrina deles, segundo o ensino deles, ela pode implicar na perda irrecuperável da salvação. Eles ensinam, então, que no caso de assassinato, adultério, imoralidade e outros pecados aí nesse nível, mesmo que a pessoa se arrependa, ela não pode mais ser salva. Ela cai da graça. Eles utilizam alguns textos para isso que eu quero explorar com você. O primeiro deles está em João, aliás, está em 1 de João, deixa eu abrir aqui, 1 de João, no capítulo 5, no versículo 16 e 17, nos versículos 16 e 17. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, note aqui, tem uma questão com pecado para a morte. E segue o texto. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte. Parece que o texto aqui está fazendo distinção entre pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então, nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, vamos entender. Primeira coisa que nós vamos entender é que o pecado não confessado é pecado para a morte. Se você não confessar o seu pecado, confissão eu concordo que estou errado nisso. Eu concordo que eu cometi um crime, eu concordo que eu cometi um pecado, eu concordo que eu cometi uma transgressão. Então, o confessar é isso, é você concordar com Deus que você está errado, que você está em posição de pecado. Só uma questão. A Bíblia também ensina para nós, a respeito desse pecado para a morte, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria essa blasfêmia? Seria não atribuir a Deus a obra dele, a Jesus a obra dele, e atribuir a Satanás as obras que Jesus faz, que Deus faz, as obras que vêm de Deus. Esse pecado, segundo o próprio Jesus, ele torna a pessoa, ele torna aqueles que o cometem impenitente. O que é impenitente? Vamos entender impenitente. Impenitente, segundo o dicionário, é aquele que não se penitencia, aquele que não mostra nenhum tipo de arrependimento. E, por extensão, que persiste no erro, que se obstina no erro, que não desiste dessa vida pecaminosa. Agora, quando você se converte de fato a Jesus, ou quando você é convertido para Jesus, essas coisas deixam de fazer parte de você, ou melhor, a sua afeição por esse tipo de coisa muda. Você não quer mais isso. O seu corpo quer, a sua carne quer,
E você luta contra isso. Então, aqui, esse texto, ele está dizendo aqui, na verdade, que essa blasfêmia pelo Espírito Santo na verdade, a pessoa de fato não se converter. É a pessoa não ter Cristo como seu Salvador. É incredulidade. Esse pecado, como disse Jesus, né, nos torna impenitentes. Também existe uma questão da apostasia ligada a esse pecado de morte, que na verdade, é o pecado de abandonar a fé. A pessoa, mesmo conhecendo, sabendo, tendo experimentado, tendo frequentado a igreja, tendo ido para a igreja, tendo tido comunhão com os irmãos, ceado junto, cantado junto, ela abandona a fé. Conhece a verdade, mas abandona a fé por uma mentira qualquer, por coisas do mundo. Esse fato ele fica mais evidente no segundo texto que eu quero mostrar para você, que é o de Hebreus 6:4. Vou ler rapidamente. Se alguém vir pecar... não, desculpe. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo, crucificaram Jesus e o expuseram à vergonha. Então, vamos entender esse texto. Então, esse texto também tem um monte de coisas aqui que dá muito pano para a manga. Um dos textos chamados dos textos difíceis de interpretação. Porque, pela palavra, nós não temos... Aqueles que são salvos, não se perde salvação. A palavra nos ensina que aqueles que vão a Jesus foi porque o Pai os deu a Jesus e esse Jesus não abre mão deles. Esse Jesus não os perde. Todos que Jesus recebeu da parte do Pai, todos os homens, mulheres, crianças, todos os seus eleitos que foram entregues por Deus na mão de Jesus, Jesus não perde. Dizer que uma pessoa perde a salvação é mesmo dizer que a obra de Jesus foi imperfeita, foi incompleta. Então, vamos entender isso. Então, esse texto ele pode ser hipotético, se fosse possível alguém que, de fato, foi convertido por Deus, de fato, cair, se fosse possível, era impossível para voltar. Porque não tem como crucificar Jesus 2 vezes, por uma única obra. E uma das outras vertentes que tem, uma das outras linhas de interpretação desse texto, é que esses, na verdade, que eu creio pessoalmente, esses que, na verdade, apostataram da fé, saíram da igreja, saíram da comunhão, eles de fato nunca foram. Então é isso que eu creio, é dessa maneira que eu entendo. Eles nunca foram. Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, como diz o apóstolo Paulo. Então, eu acho que o texto está em 1 João 2,19. Então, diz assim o texto: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Olha que interessante. Então, é dessa maneira que eu creio que ela harmoniza com todo o resto da Bíblia. Que, de fato, aqueles que saem do nosso meio nunca foram. Então, isso revela um caráter, o caráter deles que o mau caráter deles que experimentaram a igreja. São o que a gente chama hoje de crentes nominais. Aqueles crentes que são crentes apenas de usos e costumes, de religiosos, são os crentes nominais, que se auto-intitulam crentes, mas de fato não creram. Então esses sim saem, esses sim são esses que nós estamos entendendo aqui que são pecados para a morte. Agora, se ele nunca creu, novamente nós caímos na mesma situação. Se ele nunca creu e por isso ele saiu, ou se ele saiu porque ele nunca creu, estava ali simplesmente por uma questão de religiosidade, por amizade, pelo ambiente ser gostoso, por ser um ambiente muitas vezes
que trata das nossas emoções, além de tratar do nosso espírito, por ser dessa maneira e ter saído de lá, então eu não creio de verdade, é um crente nominal, não creio. Se ele não creu, pecado para a morte, de novo, é o pecado de incredulidade. É a incredulidade dele que o condena. O texto de 1 João não cita, né, quais são esses pecados. Então nós temos essas linhas de interpretação para entender aí, para buscar aí uma resposta para essa questão. Não é uma resposta fácil, eu já disse para você que eu creio que na verdade é comum para a maioria dos reformados essa forma de crer, que não eram crentes de fato, eram crentes nominais, religiosos que vão na igreja para cumprir protocolo, achando que ir na igreja, frequentar uma igreja, ter uma vida relativamente organizada é fator de salvação. E não é. A salvação está na pessoa de Cristo. Mas como que Deus age nessas situações de pecado? Deus sempre perdoa aqueles que se arrependem. E isso nós vemos na vida de Davi, os pecados com Batseba, enfim. A vida de Davi testifica isso com muita clareza. Também o apóstolo Pedro, que mesmo tendo negado Jesus por 3 vezes, Jesus o restaurou ao ministério, né, trouxe de volta ao ministério, fez com que ele fosse, na verdade, tivesse o peso todo que ele tem, né, que ele teve na igreja. Também não podemos esquecer de algumas outras situações, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Aquele filho que abandonou o pai, abandonou a casa do pai, se misturou ao mundo, foi para o mundo, enfim, se misturou com prostituição, e mesmo depois de tudo isso, ele se arrepende, ele entendeu que ele fez ali uma coisa errada, um pecado ali, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, meu pai, ele confessa isso. Mesmo depois disso, ele se arrepende, então ele volta para a casa do pai e o pai ali o recebe novamente como filho. Ou seja, ele não perdeu a salvação, ele perdeu a filiação. Desculpa, ele não perdeu ele perdeu a comunhão, mas ele não perdeu a filiação. Então, por quê? Porque a figura desse pai é a figura de Deus. Se arrepende e ele recebe os braços abertos. Mas também nós precisamos lembrar do irmão do filho pródigo, que é alguém legalista, alguém sem amor, alguém que de maneira nenhuma conseguia perdoar o seu irmão. E olha como é interessante, né? Olha como a gente pode fazer uma analogia aqui. Esse irmão talvez pudesse ser como se fosse aí a congregação, não quero perdoar. Me sinto no direito de não perdoar. Mas, enfim, esse texto que você vai encontrar no filho pródigo, você vai encontrar em Lucas 15. Seguindo aqui, então, o nosso estudo, com relação à pregação pública. Para a congregação, a pregação fora dos cultos da igreja é contrária à Bíblia. Não são aceitos cultos em praças, não são aceitos cultos em lugares públicos, e até mesmo em algumas casas eles não fazem. Então, para você só ter uma ideia, em 1955 foi proibida a realização de cultos em presídios e em casas de detenção. Imagine se Jesus se agradou com isso, né? Então, eles não têm essa prática, eles inclusive criticam essa prática de fazer cultos fora daquele templo da igreja, daquele prédio da igreja. Então, aí nós olhamos para Jesus pregava nas ruas, Jesus pregava nas praças, Jesus pregava nos montes, Jesus pregava nas casas das pessoas, às margens dos rios, à margem do mar, às vezes lá nas ondas do mar. Então perceba que aqui Jesus não tinha nenhum tipo de restrição contra isso. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que entender que aquilo é a maneira que Jesus fez, nós podemos fazer. Mas eles não pensam assim. Eles pensam que de fato não se pode pregar fora das 4 paredes da igreja. Com relação a sonhos, visões e sentimentos, como que eles veem isso? Então, os adeptos da congregação, eles
não se baseiam somente na Bíblia. Aliás, se baseiam muito pouco na Bíblia, já vimos isso. Eles vivem na base de sentimentos e entendem que esses sentimentos então vieram de Jesus, ou melhor, desculpe, vieram do Espírito Santo. Então usam sonhos, revelações, para defender os seus pontos de vista. Então, olha que sério isso. E utilizam também para isso versículos bíblicos muito comumente fora do contexto bíblico. Então, alguns nem sabem, na verdade, da Bíblia. A verdade é essa. Estão apanhando na hora da Bíblia. E vivem pregando suas fábulas, suas historinhas ali que se encaixam dentro daquilo que eles creem. Ou, né, que tipo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, diz, né? Vamos ver? Ele diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Então o texto, eles se encaixam muito bem nesse texto de João, nessa carta, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Deus, ele nunca nos ensinou a confiar em nossos sentimentos. Pelo contrário, a nossa razão é facilmente enganada pelos nossos sentimentos. Está lá em Jeremias 17, versículo 9, que diz assim, enganoso o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Olha que loucura. Então, nosso coração, e aqui, coração aqui abrange todo o nosso estado emocional, todos os nossos sentimentos, eles estão baseados em enganos. O nosso coração é enganoso. A nossa razão, ela é facilmente enganada pelos nossos sentimentos. Então eu não posso basear a minha fé em sentimentos, em sonhos, em revelações, né? Enfim, não dá para a gente fazer isso. Não tem como fazer isso, ser bíblico. Então eles fazem dessa maneira. Com relação a pastores, como é que eles enxergam pastores? A congregação ensina que não existe pastores, não tem pastor. O único pastor para eles é Jesus. Os demais pastores evangélicos, para eles, segundo eles, não passam todos de falsos profetas e de pastores mercenários, que estão ali interessados em dinheiro. Óbvio que temos muitos assim, mas não é porque eles são pastores. Na verdade, esses que são assim não são pastores, são lobos. Não são aqueles que vão cuidar das ovelhas. Diante disso, nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Então, estudando alguns textos, nós vamos estudar lá, por exemplo, Efésios 4:11, vai dizer assim, ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, tem pastor na Bíblia. O próprio Jesus ali, ele estabelece essas funções. Então, dentre os 5 dons ministeriais dados por Jesus, encontramos o dom, ou chamado pastoral. Então, não dá para dizer que uma igreja não tenha pastor. Um outro texto que eu gostaria de analisar com você é o texto de Hebreus 13:7, que diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, o pastor não só existe, como o pastor também tem que ser imitado. Não imitado na maneira de falar, como nós vemos em algumas igrejas aí, que falam, os pastores pregam iguaizinhos, até a entonação de voz, é um xeroquezinho ali. Então, ele precisa ser imitado de que maneira? Precisa ser imitado na sua maneira de viver, na sua maneira de crer, na sua fé,
e aqui não é fé salvadora, é fé que ele desenvolve ali, mas precisa ser imitado. Não só existe, como precisa ser imitado. E um outro texto também de Hebreus 13, mas agora no versículo 17, que vai dizer: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vou repetir. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas... Eles velam, os pastores velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não com gemido, porque isso não vos seria útil. Então, o conselho aqui do autor de Hebreus é que nós obedeçamos ao nosso pastor, aos nossos pastores, nos sujeitemos a eles, porque eles velam por nossas almas, como se tivessem que responder diante de Deus por nós. E fazendo isso, né, obedecendo-os, eles não vão se entristecer. Então, eles vão fazer isso com alegria e não gemendo, como diz o texto. Porque isso não seria útil para ninguém, nem para nós, nem para os pastores, nem para ninguém. Então, o pastor também deve ser obedecido. Vamos lá. Um outro texto, que está lá em João 21, 15 ao 17, diz assim: depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez, então disse a terceira vez a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe. E Simão entristeceu, por causa de ele ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Note que esse mesmo Pedro é o Pedro que negou Jesus 3 vezes. E Jesus o restaurou para o ministério. Ou seja, aqueles que o pecado não foi perdoado, não tem como. Jesus perdoa os pecados, todos. Vamos lá. Então, um outro texto que eu quero ler, está lá em Jeremias 3,15, que vai dizer o seguinte: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então, deixa eu seguir mais um pouquinho. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei. Opa, perdi o texto. Deixa eu ver novamente aqui. Enfim, perceba aqui que é Jeremias. Beleza, deixa eu ver total aqui para ver. E se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Note que aqui, de fato, o Senhor é o grande pastor, é o sumo pastor.
Porém, os pastores vão ajudar o sumo pastor, o grande pastor, que é Jesus. Então, temos essa função, você que é pastor. Então, bem provável que esses textos não existam na Bíblia deles, porque não tem como contestar esse texto. Está muito claro, está muito explícito a verdade deles. Eles não poderiam, então, ser diferente disso tudo que nós estamos falando, porque lembre-se lá no começo, faça um exercício de memória, que o seu líder, o Franciscon, o Louis Franciscon, não soube respeitar a autoridade do seu pastor e por isso, então, eles não respeitam a autoridade de nenhum pastor até hoje. Assim como foi o seu fundador, assim é, ou assim são os seus adeptos. E eu encerro por aqui essa aula dizendo para você, ou pedindo para que você pense nisso tudo que nós conversamos e perceba que a congregação cristã do Brasil não é diferente das outras seitas que nós falamos. Eles são um caminho para a salvação, só quem está nela vai ser salvo, um monte de ensinos fora da Bíblia, negligência com relação à palavra, enfim, todas essas características que infelizmente os colocam sim na categoria de seita também. Então, se você tem um amigo, se você tem alguém que é da congregação, eles não são nossos irmãos em Cristo. Eles não são nossos irmãos em Cristo. Pelo simples fato de que eles entendem que fazer parte da congregação é o que salva, não Cristo. Então, se eles não têm Cristo como Senhor, apesar de dizerem que têm, mas se eles não têm Cristo como o Senhor, o resgatador, o nosso Salvador, não temos como chamá-los de irmãos. E eles também não nos chamam de irmãos, porque eles entendem que nós estamos fora das suas doutrinas. Nós não fazemos parte da congregação. Então, olhe, perceba e analise isso e você vai ver que de fato, sim, a congregação cristã, o CCB, é uma seita. Dito isso, encerro minha fala de hoje, encerro a aula de hoje. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro e aguardo você para a próxima aula. A próxima aula eu devo falar sobre o neopentecostalismo, que é algo muito sério que tem assolado as igrejas com o tempo das igrejas de hoje, do nosso tempo. Quero pedir que Deus te abençoe, quero dizer que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida e que todo o ensinamento aqui que foi dito aqui, você não perca, passe a fazer parte de você, do seu escopo de conhecimento, para que você possa, inclusive, evangelizar pessoas que estão lá. Deus te abençoe, até a próxima aula, querendo Deus em nome de Jesus. Um abraço, até lá.